Olá, caro amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Nesta aula aqui vamos ver o que são tríacs. Né? Então, olha lá. Tríacs é o triodo para corrente alternada em estado sólido. Né? Não tem nada a ver com o triodo válvulo, que nós já vimos lá nas aulas 12. Né? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui o tríac? Eu tenho um elemento com 3 terminais, M1, M2 e gate, e que, de acordo com o pulso de corrente que eu aplico entre M2 e gate, ou M1 e gate, né, como a corrente alternada ele pode ser disparada em qualquer condição, né, esse colega aqui se fecha, é como se fosse uma chave. Qual que é a vantagem? A vantagem é que ele trabalha em corrente alternada. Né, ele pode ser disparado tanto como M1 positivo como M2 estando positivo. Né? Qual seria um modelo aproximado para a gente ter uma ideia como isso funciona? Não é bem assim, mas só para a gente entender. É como se fossem dois SCRs operando em antiparalelo. Né? Então, cada um opera para um lado. Né? Lembrando, isso é um modelo aproximado, não é assim exatamente que um tríac funciona. Mas, para se ter uma ideia, este modelo aqui serve. Muito bem. Curvas do tríac. Bom, é a mesma curva da parte ativa do SCR, que nós já vimos na aula anterior, né? Onde ele pode ser disparado tanto por uma corrente no gate quanto por sobretensão. Né? Também tem lá corrente de trava e a corrente mínima, porém isso é rebatido na área de polarização reversa. Ele tem exatamente o mesmo comportamento ou um comportamento muito parecido na polarização reversa. E nós já vamos ver por que isso aí. Né? Então, olha lá. Olha só que interessante. Eu tenho aqui o modelo de um tríac. Não é bem um elemento só de 4 camadas, ele tem mais algumas divisões dentro. Né? E eu tenho 4 possibilidades. Né? Então, eu tenho a tensão entre M1 e M2, colocada aqui, podendo ser positiva ou negativa, e eu tenho a tensão de gate, né, podendo ser positiva e negativa. Então eu tenho 4 quadrantes aqui. Ó. No primeiro quadrante, a tensão entre M1 e M2, VMM, é positiva. E a tensão de gate, entre M2 e gate, é positiva. Então aqui, o que acontece? Né? Eu tenho um disparo inicial de uma corrente saindo aqui do gate indo para o M2 através de P2 e N2, e isto gera uma corrente principal. Esta aqui é a corrente de gate, gera uma corrente principal entre M1 e N2, passando por P1, N1, P2, N2. Muito bem, este aqui é o disparo, é isso que está descrito aqui. Quadrante 2. Quadrante 2 eu tenho o quê? A tensão de gate positiva, ainda positiva, ó, acima de zero, porém a tensão entre M1 e M2 negativa, ó, VMM. VMM está aqui, negativa. E como é que isso funciona? Eu aplico uma tensão positiva no gate, eu tenho uma condução entre P2 e N2 que gera uma condução secundária, tá? Que é a minha condução principal, entre P2, N1, P1 e N3. Eu tenho então esse elemento de condução aqui. Tá? Esta corrente 2 aqui que é a minha corrente principal. Tá? Então, no quadrante 2 está aqui a descrição de como isso aqui funciona. Tá? Quadrante 3. Quadrante 3 eu tenho o quê? A tensão entre M1 e M2 negativa e a tensão de gate negativa. Né? Então, como é que funciona? Um disparo de um pulso de corrente aqui negativa no gate faz uma condução entre P2 e N4, e esta condução, I de gate 2 aqui, gera uma condução entre P2, N1, P1 e N3. Eu tenho aqui um processo de condução aqui de 2 da minha corrente principal. E no quarto quadrante, onde a tensão entre M1 e M2 é positiva e a tensão de gate é negativa. Aqui, ó, VNM positiva, VG negativa. Né? Aplicando a tensão de gate aqui, gerando um pulso de corrente aqui, eu tenho uma condução entre N2 através de P2 para N4. Esta condução me dispara uma
condução de corrente através de P1, N1, P2 e N2. Né? Então, isso tudo está descrito aqui. É um processo de disparo complexo e isso tem uma implicação muito importante no funcionamento do TRIAC. Né? Nós vimos anteriormente aqui, ó, a curva, só que a curva não é simétrica, bonitinha. As correntes de disparo e as tensões aqui não são exatamente iguais, né? Variam de quadrante para quadrante. E aí tem um efeito interessante. Olha aqui, eu tenho VMM1 em preto, está aqui, ó, tá? Só que isso é a tensão na carga. Né? Então imagine que eu quero disparar no meu TRIAC num certo ponto, eu aplico lá uma tensão de gate, né, positiva, né, e aqui no quadrante 1, olha o que acontece, eu tenho um disparo, pouco depois que a senoide começa a se elevar, uma certa tensão, eu tenho um disparo e eu aplico essa tensão na carga, muito bem. Só que aqui no quadrante 2, olha o que acontece, né, VG continua aqui positivo, né, VG continua positivo, só que VMM é negativo, olha só, eu tenho um retardo maior que o disparo. Né? Tem um tempo maior, a tensão tem que crescer mais para que aconteça o disparo. Imagine que eu vou para cá agora, né? No quadrante 3, VG negativo, VMM negativo, olha aqui, ó, VG negativo, tensão na carga negativa. O meu tempo de disparo, minha posição de disparo, meu ângulo de disparo também é outro. E quando eu venho aqui para o meu quarto quadrante, também eu tenho uma posição, um ângulo diferente, uma tensão diferente de disparo. Né? Então o que acontece? Devido à característica do TRIAC, eu tenho uma assimetria de disparo. Então eu preciso dispará-lo de uma maneira firme, forte e que ele funcione quando eu quero. Tá? Para isso, existe um elemento que nós vamos ver na próxima aula. Agora vamos dar uma olhadinha no exemplo do TRIAC. Tenho aqui a minha fonte de corrente alternada, tenho aqui a minha resistência de carga, o meu TRIAC, o meu snubber, que serve para quê? Para que este elemento não seja disparado por DVDT, né? Por uma variação muito rápida de tensão, por exemplo, quando eu ligo meu circuito, acidentalmente a minha senoide aqui está no máximo. Não há tempo suficiente para que as cargas aqui se recombinem e as camadas de depressão se formem, então vai se disparar sozinho. Eu não quero que isso aconteça, então eu coloco o snubber para proteger o meu SCR. Tá? Ou, no caso aqui, o meu TRIAC, né? O meu tiristor. E aí eu fico aplicando sincronamente pulsos no gate, ou positivos ou negativos, na posição que eu quero, para que o meu TRIAC dispare. Porém, eu tenho que aplicar um pulso bastante robusto aqui, para que ele dispare em qualquer condição. Porque se eu elevar a corrente de gate dentro dos limites adequados, eu consigo fazer disparar exatamente na posição que eu quero. A assimetria de disparo desaparece quando eu tenho um pulso de corrente de gate bastante elevado. Tá? Tenho aqui alguns exemplos, né? Alguns nomes, né? Ó, BTA24, BTB24, BTA25, BTA26, BTB26, T25, são alguns nomes, né, de modelos de TRIACs. Então, a corrente RMS, né, corrente máxima, é 25 amperes, tensão reversa, tensão que ele suporta, corrente de gate sem o snubber, sem o protetor, né, em miliamperes, corrente de gate com o snubber, com o protetor. Né. Então, você nota, colocar o snubber aumenta a corrente de gate, mas em compensação me garante que ele não dispare por DVDT, me garante que ele não dispare por uma variação de tensão muito abrupta. Né? Na próxima aula vamos ver quem soluciona esse problema de assimetria de disparo dos TRIACs e dos SCR também, os DIACs. Né? Se os senhores estão achando interessante, a aula completa de tiristores pode ser vista nesse link aqui, que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.